Deixa eu colocar nessa discussão o nosso Samuel Venâncio, que ontem esteve no Mineirão. Começo te perguntando, Samuel, sobre o fator escalação e até mexidas do Fernando Seabra. O que é que você achou? É difícil fazer uma avaliação em 3 dias e um jogo, mas qual foi a sua avaliação sobre esse vexame e as escolhas do treinador nele? Um abraço, boa tarde. Fala aí, Pedro. Boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Eu tô tentando até agora entender o que o Cruzeiro conseguiu fazer ontem no Mineirão. Porque teve torcedor até que me mandou, a última vez que o Cruzeiro abriu 3-0 e levou o empate foi contra o Palmeiras em um jogo de mata-mata de Copa do Brasil, mas aí era o Palmeiras, com todo respeito ao Alianza, né? Um jogo daquele, com 19 minutos, você faz 3-0. Cria oportunidade para ampliar. Você toma um gol, você toma o controle de novo da partida, retoma o controle da partida, o que é normal, né? Contra um adversário que é inferior tecnicamente. O Cruzeiro não só não conseguiu retomar esse controle, como entregou um empate inacreditável. Um empate inacreditável. Eu, quando já fiquei sabendo que a escalação seria a mesma, já bateu aquela depressão. Mas eu vi um Cruzeiro se impondo, o Alianza não conseguia trocar 3 passes e a bola já estava com o Cruzeiro de novo, tanto que o time fez os 3 gols rapidamente, né? E poderia ter feito mais. Mas a partir do momento em que volta para o segundo tempo, um Cruzeiro totalmente desconexo da realidade, um Cruzeiro disperso no jogo, e o Fernando Seabra, não tem como culpar o Seabra, acho até que ele pensou poupar os laterais, o William tá jogando aí num ritmo forte, né? Tinha jogo domingo, aí ele faz 2 alterações ali no meio campo e no finalzinho coloca o Veron, que o jogo 3-0 seria propício pro Gabriel Veron, mas 3-2 ali naquele momento também já pra quem tá voltando de um bom tempo de lesão, né? Então, o Seabra, não tem como jogar a culpa em Seabra, e sim nas falhas bizonhas que os jogadores do Cruzeiro, eles cometeram, e eu vi gente falando que não é vexame não, pra mim é muito vexame, você abrir 3-0 num jogo contra um adversário que é muito inferior, vice-lanterna do Campeonato Colombiano, e entregar o empate do jeito que entregou, não tem outra palavra para definir que não seja vexame, pelo menos na minha opinião. Como que o Cruzeiro ele consegue entrar nesses momentos aí de uma crise absurda, né? 5 dias atrás o Cruzeiro tava para um empate e ser campeão estadual em cima do maior rival. 5 dias depois, onde o Cruzeiro estava? Indo com a confiança baixíssima para uma estreia na principal competição da temporada, né? Que é o Campeonato Brasileiro da Série A, e vem aí mais um Brasileirão dificílimo. E hoje lá em otempo.com.br, Samuel, você traz na sua coluna, né, que seja um Brasileirão sem sustos, como foi no ano passado. Vou repetir para você a pergunta que eu fiz para Admar há pouco. Para essa primeira rodada, Botafogo, domingo, 5 da tarde no Mineirão, você espera mudanças na escalação? E outra, você, Samuel Venâncio, escalaria o Rafael Cabral ou tiraria o goleiro titular do Cruzeiro? Não escalaria o Rafael, não escalaria o Neres, e se puder mexer mais também. Eu vou falar uma coisa aqui, se tem uma chance agora para dar uma sacudida, é agora. Depois de uma perda da final do estadual, depois desse resultado catastrófico com o Alianza, porque se não for agora vai ser quando? Jogadores aí que vêm cometendo seguidas falhas, e é importante o torcedor, né, ele saber diferenciar. Uma coisa é Rafael Cabral, um ótimo profissional, o Neres também, né, tá lá no dia a dia treinando e tudo, mas o que eles vêm fazendo em campo já esgotou a paciência do torcedor. A Dimara, e pode falar aí que acompanhou isso há muito tempo, eu não me recordo, com sinceridade, de jogador do Cruzeiro ser vaiado do aquecimento até o último lance não, né? O último ato dele em campo. Eu não me lembro de vaias como foram direcionadas a Rafael Cabral e Neres durante todo o tempo, antes, durante e depois.
eu só ouvi vaia e às vezes as vaias iam aumentando para Rafael Cabral e Neres. E eu falei muito, repercutindo, que se não partir da comissão técnica, eu acharia uma atitude louvável partir dos atletas. Porque o que ele tem que pensar neste momento é, eles falaram que as vaias não interferem, né? Se as vaias não interferissem e eles chegassem lá na partida e fizessem uma baita partida, não tinha problema nenhum, né? Mas o Neres foi vaiado, falhou. E teve falha do Zé Ivaldo também, importante a gente dizer aqui. Sim, mas só que as do Neres são seguidas, né? E teve vaia pro Rafael e ele falhou. E aquele lance lá que ele toma, aquele gol lá, se aquilo não é pelo clima, aí ele sentiu, não tem outra coisa, né? Não adianta falar que não sentiu, porque sentiu. Então, se eu sou os jogadores, se a comissão técnica não tira, eu chegaria no técnico, é melhor pro grupo, para os meus companheiros, que eu fique fora. Porque imagina como é você tá no campo e vai o tempo inteiro. O jogador, às vezes, ele tem que evitar um passe pro goleiro para ele não ser vaiado. Então, eu acho que o bom senso tem que existir para domingo. E o Cruzeiro começar sem os dois jogadores, para a turma ter uma paz. O jogo já vai ser difícil. Se tiver gente para atrapalhar desde o início, aí vai ficar mais complicado ainda, viu, Pedro? E é exatamente isso que eu falei aqui, Samuel, que eu acho que nenhum dos dois entra mais e diria mais, eu acho que o Rafael vai deixar o Cruzeiro. Acho que ou é essa negociação com o Santos, que quer ele de volta, vale lembrar, né? Campeão brasileiro com o Santos, naquela equipe ali que fez sucesso, né? Dos meninos do Santos e tudo mais. Até porque o Rafael nunca foi o cara que o torcedor cruzeirense gostou de ter realmente no gol, né? O torcedor cruzeirense está acostumado com goleiros que fazem milagres, né? Os medianos não fazem parte da história do Cruzeiro. Já aconteceu, já. Mas não é essa a estrutura, né? A história do Cruzeiro, não é a regra do Cruzeiro com relação a goleiros. E no caso do Neres também, não tem essa, gente, não deu. Agora não se pode colocar num jogo de campeonato brasileiro, de estreia do brasileiro, né? De começo de história no brasileiro, uma situação contra uma torcida inteira. Sabe? Contra quem é que tá lá mesmo. Essas situações de SAF, às vezes, elas fazem parecer pra gente que elas não estão muito preocupadas com o torcedor, né? Mas estão porque se não estivessem, não tinham trocado de treinador, né? Estão porque não tinham vindo dar satisfação pro torcedor da mudança de treinador se não estivessem preocupados com os torcedores. Então, por isso que eu tenho quase certeza absoluta que é isso que vai acontecer. Acho que isso caminha. E realmente eu não me lembro de um torcedor, de um jogador do Cruzeiro ser vaiado o tempo todo de jogo. E não tem essa não, gente. Lógico que a vaia interfere, ué. Eu, hein? Fizer aumentar a sua cabeça, um estádio inteiro na sua cabeça, vaiando. Você se encolhe, faz parte do ser humano, você se encolhe. Não, né? Interfere, inclusive, tecnicamente, no aspecto de que o seu companheiro vai evitar te dar um passe para você não ser vaiado. Ninguém quer jogar com você. E aí pode evitar uma jogada melhor, porque fulano tá sendo vaiado. Eu já vi isso acontecer em campo várias vezes. E com vários jogadores. Aí você fala assim, não, mas tem jogador que é vaiado, depois ele recupera. Ok, mas no caso desses dois, deu, né? Eu acho que a insistência já foi muito grande, né? Deu. Já insistiu muito. E a partir de agora eu acho que tem que passar a vaiar quem escala. Porque os caras, assim, o cara não tá tendo competência, não é porque não quer, é porque não tá conseguindo, pô. E aí, quem escala é que tem a maior responsabilidade, do meu ponto de vista. Eu concordo com você. Rafael Cabral, em 2024, 16 gols, 16 gols sofridos em 15 jogos, né? Média de 1,07. 2,4 é a média de defesas por jogo, passou 6 desses 15 jogos, né? Sem sofrer gols aí na temporada. Muita gente criticando a atuação dele ao longo do tempo, né? No Cruzeiro, aqui na nossa live e também no WhatsApp da FM O Tempo. Eu lembro, Pedro, que
As primeiras críticas que eu lembro em relação ao Rafael Cabral, não sei se teve anteriores a isso, foi naquele clássico contra o Atlético, fevereiro do ano passado. Teve coisa com gol do antes. Antes disso, já na Série B? Eu acho que teve muito, porque na verdade, vamos ser sinceros, ele também substituiu o Fábio, não é uma coisa fácil, né? O Fábio é o histórico goleiro do Cruzeiro, da nova era. Mas ali começou, né, uma nova era dessa implicância. Exatamente, né? Mas isso aí já vem da substituição mesmo, de trazer ele em relação ao que se tinha. E não, né? Só explicando, não digo nem implicância sem sentido, não. A torcida notando que não estava sendo representada pelo Rafael Cabral no gol. Outro ponto negativo, né? No domingo, recorde de público, 61.582, ontem 18.818. O público pior do Mineirão na temporada, 5h36. Samuel Venâncio, você ia falar alguma coisa aí, Samuca? Não, eu ia falar, eu vi gente, olha, eu acho que a culpa foi que os torcedores estavam vaiando com 3-0. Isso aí vai me desculpar, né? A gente respeita toda a opinião, mas o Cruzeiro fez os 3-0 com as vaias também. E domingo contra o Atlético teve apoio incondicional e o Cruzeiro tomou a virada do jeito que tomou, então não vamos transferir a culpa não, porque acho que todo mundo sabe bem onde a culpa está por esse resultado do Cruzeiro no empate com a Alianza da Colômbia. E transferência de responsabilidade é a pior coisa que você pode ter nesse momento. É a total não leitura do que está acontecendo dentro do Cruzeiro. É a total displicência com o que realmente a gente está vendo dentro das quatro linhas e a gente está vendo no externo do Cruzeiro. Então, assim, não transfere responsabilidade não, gente. Não passa a mão na cabeça, porque não é assim que vocês vão resolver o problema do Cruzeiro, mas não é mesmo. Matheus Oliveira, Cruzeiro treinou hoje, né? Treinou 2 hoje. dias apenas de preparação. Exatamente. Hoje e amanhã treinos na Toca da Raposa, se preparando aí para pegar o Botafogo. Domingo no Mineirão, 5 da tarde, estreando pelo Campeonato Brasileiro e sem dar qualquer indício ao torcedor de que fará um Campeonato Brasileiro menos angustiante do que foi o do ano passado, em que lutou até o fim contra o rebaixamento, terminou em 14º lugar, conseguiu beliscar a vaga na Copa Sul-Americana, pegou esse prêmio de consolação, mas começa em meio a essa tensão, né? E com a expectativa dessas mudanças que a gente já debateu aqui, Rafael Cabral e Neres no banco de reservas e o Anderson e o João Marcelo entre os titulares. Coincidentemente, o único jogo do Anderson pelo Cruzeiro foi diante do Botafogo, primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, 0-0, ele substituiu o Cabral, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Coincidências, muita né? Vamos ver o que vai acontecer. E foi no 0-0? 0-0. Se será ou não escalado. Algum último destaque pra gente fechar essa participação aqui nesta sexta-feira, Samuel Venâncio? Só essa expectativa aí da atividade para definir o time, né, na manhã deste sábado, e se vem mudança aí por parte do técnico Fernando Seabra, como imagina o torcedor do Cruzeiro pro jogo de domingo. Abraço pra você, Samuel, bom trabalho aí no domingo. Samuel Venâncio aqui em O Tempo Esportes na segunda-feira. Valeu, um abraço aí pra todo mundo e tamo junto.